Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Elisângela. Hoje eu vim trazer mais uma reflexão sobre livros aqui nesse canal para vocês. Eu também falo sobre livros em outras redes, no TikTok, que é o mesmo arroba. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. Hoje eu quero falar a respeito da minha última leitura, que foi Alchemized, mas eu não quero falar sobre a história em si de Alchemized, eu posso até falar sobre isso depois, mas eu quero trazer uma reflexão que eu tive lendo esse livro e fazer um link entre esse outro livro que eu já trouxe aqui, que é Cultos. Então, eu tenho outro vídeo falando só sobre cultos, mas agora eu quero fazer um link a respeito do que eu li aqui em Alchemized e tem uma visão também muito interessante a respeito de religião aqui dentro, que eu acho que casa muito com o que eu li aqui em Cultos. Então, eu quero discursar com vocês sobre isso. Eu quero que vocês tragam uma opinião, se vocês já tinham percebido sobre isso ou não. Eu queria muito trazer essa discussão pra cá, porque eu acho que esse livro é muito mais do que qualquer livro só de uma romantasia, né, só do romance ambientado, mas que tem muitos pontos ali que ficam um pouquinho de plano de fundo, mas que mesmo assim se viram muito relevantes quando a gente pensa para pensar num todo. Então, quero trazer essa discussão aqui. Primeiro paralelo aqui que eu quero falar a respeito desse vídeo eu vou falar aqui spoilers, tá? Então não tem como eu falar sobre esse assunto sem falar algum spoiler, e tanto porque a reflexão que eu trouxe a respeito de Alchemized veio depois que eu tive a visão do livro todo. Então o livro, ele tem dividido em 3 partes, como muita gente já explicou e já falou a respeito disso. Então a gente tem a primeira parte, a gente descobre ali que a Helena tá faltando parte da memória, então ela não sabe o que aconteceu no fim da guerra. A segunda parte já é a gente adentrando na cabeça da Helena, no que aconteceu na parte em que a Helena esqueceu. E a terceira parte já é ela recordando ali dessas lembranças. Então eu só consegui ter essa visão depois que eu consegui ler o livro todo, que principalmente a parte 1, parte 2, que é muito forte essa questão da religião que eu quero trazer aqui. Então vamos lá. Primeiro, né, dentro de Alchemized, a gente tem uma religião ali da chama eterna, da qual a Helena faz parte, e toda a briga, né, toda a guerra aconteceu por conta desses ideais. Então a chama eterna acredita que os corpos eles não podem ser violados. Então, se alguma coisa acontecer com o corpo da pessoa, tipo, se ela for acordada, né, igual os necromantes fazem, né, que eles criam os necroservos ou utilizam os corpos para continuarem imortais, você está violando esses corpos, você está corrompendo a alma daquela pessoa. Então a chama eterna acredita que esse poder que as pessoas têm, ele é muito maléfico. Tanto que a gente vê no começo do livro ali eu esqueci o nome da moça lá, da curandeira lá que tá cuidando a médica que tá cuidando da Helena, ela comenta sobre isso, pergunta sobre a Helena, e a Helena fala que quando ela veio pra Paládia, ela precisou fazer a esterilização ali, que no caso seria a laqueadura, né, para ela não poder ter filhos, porque ela é vitamante. A médica fala, né, que os Holdfast, eles acabaram, eles viam, né, os bebês no ventre ainda, para verificar se eles eram vitamantes ou não, caso eles fossem, os bebês, para eles não poderem nascer com esse poder, porque era um poder mal visto. E a Helena sofre muito preconceito por conta desse poder que ela tem, né, depois que ela descobre, ela não sabia isso quando ela entrou ali no instituto, mas quando ela descobre, né, eles fazem ali a cabeça dela para ela poder ser curandeira, e aí tem outra questão também de que eles acreditam que as mulheres elas não podem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, então ou elas escolhem a carreira ou elas escolhem cuidar da casa e ser mãe. Então se elas escolhem a carreira, elas precisam fazer a esterilização para que elas não podem ter filhos e elas não podem ter relação nenhuma, então elas têm que viver ali no celibato, porque
a Lutmia, sei lá o nome da lua lá, ela era virgem, então as mulheres, elas, para seguir as carreiras, elas precisam ser virgem como elas. Então tem essa questão da religião ali, que a Helena acredita, que a Helena faz parte, que ela moldou a vida dela, e ela entrou nisso mais por conta do amigo dela, o Luke, que ele é o símbolo dessa religião toda. Então, o Luke vem dessa família do Holdfast, que é a propagadora dessa religião, e eles acreditam que eles foram abençoados pelo Sol, pelo Rei Sol ali. Então eles acreditam que eles têm o poder divino do Sol, e por isso que todo mundo ali da Paládia deram assim, eles têm poder não só religioso, mas também eles têm poder de governar o país por conta desse poder divino que eles receberam, e aí eles são os únicos que conseguem governar por conta dessa bênção que eles receberam do Deus Sol. Então todo mundo segue isso. A Helena, ela tem uma gratidão muito grande pelo Luke, porque o Luke foi o único amigo, a primeira pessoa que conversou com ela ali quando ela foi estudar. Então ela veio de Etras, então ela sozinha, ela não morava com ninguém, ela não conhecia ninguém, ela tinha a barreira linguística, então ela fala que ela tinha um pouco de sotaque ainda. Tinha a questão da barreira física, então ela tinha cabelo cacheado, coisa que na Paládia não era tão comum. Questão da cor ali também, que é um pouco falada, né? Que ela era um pouco mais morena do que os paladinos. Então tinha também essa questão da barreira ali física dela, né? E também ideológica, porque não tinha tanto essa questão da religião ali dentro de Edras, né? A religião da chama eterna ali, que eles acreditavam na Paládia, que era muito mais forte. Então, a Helena, ela participa dessa religião, ela acredita, e todo o começo do livro é pautado em a Helena esqueceu parte, ela tem memórias ali esquecida. Os imortais acreditam que ela pode estar escondendo algum segredo muito sério a respeito da chama eterna. Então, porque eles pesquisaram sobre ela e viram que ela não era assim uma pessoa tão importante assim na chama eterna nos documentos, mas ao mesmo tempo ela fez um trabalho muito bem feito para esconder algum segredo muito grande. Então, como eles não sabem, eles acreditam que o segredo é a respeito da chama eterna. E eles querem descobrir esse segredo. Ao mesmo tempo, a Helena também acredita, né? Já que eles estão acreditando que ela está escondendo o segredo da chama eterna, a Helena também acredita que ela está escondendo um segredo muito sério, porque ela era muito próxima ao Luke. Então, ela acredita que o Luke confiou algum segredo a ela e que ela não pode revelar esse segredo de forma alguma para ninguém. Então, para isso, para que ela não revele esse segredo, ela tenta o tempo todo ali na primeira parte se desviver, porque ela não quer contar esse segredo, né? Ela não quer que descubram esse segredo, ela não faz ideia do que seja, mas mesmo assim ela precisa, ela tem o sentimento de morrer pela causa. E é uma coisa que é muito séria aqui dentro desse livro, que não só a Helena, mas também a gente vê isso mais pra frente com o Soren e a Lila, que eles também acreditam muito, então eles fazem um voto, eles prometem ali que eles vão proteger o Luke a qualquer custo, nem que seja com a vida, mas o Luke ele precisa viver. E a gente vê isso também falado pela tia do Luke, né, a Ilva, se não me engano o nome dela, que as pessoas elas precisam acreditar no símbolo, e o Luke é esse símbolo, mesmo que ela precise fazer todos os milagres acontecerem ali por trás, para que o Luke continue sendo aquele símbolo religioso e aquele símbolo de governança que eles precisam para que mantenham o país em pé, para que as pessoas acreditem. Então eles estão ali criando todo um teatro em torno da família Holdfast, para eles continuarem no poder, para eles continuarem acreditando que eles têm alguma divindade doada pelo sol ali, para que eles continuem no poder. Então a gente sabe que também é um jogo, todo um jogo político ali para continuar com o poder da Paládia. E não é questão de a religião saiu em torno dessa forma deles manipular a população para que elas deixem o poder na mão
de uma única família. E é essa também toda a briga, né? As pessoas ali das guildas que entraram na briga, que é a família do Faron, entraram ali com os imortais justamente para eles poderem tirar o poder do Holdfast, porque eles também acreditam que eles são tão poderosos quanto o Holdfast, e aí só porque eles têm o poder ali de manipular o ouro, que o ouro seria mais importante do que qualquer outro metal, eles veem isso como um apagamento também do poder dessas outras famílias que deveriam também estar compartilhando desse poder. Então, basicamente, é uma briga de poderes ali que eles estão fazendo. E a Helena, ela acredita tanto nessa questão que ela quer morrer, ela quer se doar, ela acha que a única forma dela esconder esse segredo é ela morrendo. Então, mesmo o Luke já tendo morrido, toda a Chama Eterna tendo morrido, ela ainda acredita que ela precisa vencer, para ela cuidar, né, da Chama Eterna, ela precisa morrer com aquele segredo. E na segunda parte, a gente vê também essa questão dela também, dentro da religião, de tudo que ela faz pela chama eterna, de coisas que ela cria pela chama eterna, e mesmo assim ela não é valorizada. As pessoas ainda criticam ela, não dão valor ao que ela fala, tanto que quando ela cria, né, algumas coisas que auxilia toda a chama eterna ali na luta, quem passa esse conhecimento para frente, quem fala sobre esse conhecimento é o Crowther e não ela, porque se ela falasse, ninguém ia dar valor ao que ela estava dizendo. Então, vindo de uma outra pessoa do qual eles acreditavam, aquele conhecimento ele era difundido e aceito pelas pessoas. Então, a todo momento ela é invalidada, mesmo ela sendo uma das pessoas mais importantes ali da guerra, não só por todo o trabalho que ela fez com o Farrell, mas também o trabalho que ela fazia ali no laboratório, ela era apagado, foi apagado, na verdade, né? Então ela não recebeu nenhum agradecimento para isso. E o Farrell bate muito isso na tecla. Então o Farrell, ele era aquela pessoa que ele parou de acreditar na divindade. Então ele já vem de uma família que foi um pouco ali esquecida pelos Holdfast, né? Porque eles são, assim, mesmo eles tendo muito dinheiro, sendo muito ricos, porque eles trabalham ali com o ferro, mas eles não têm o poder político que os Holdfast têm. Então ele já cresceu nesse ambiente sabendo que a família dele não era tão importante quanto as famílias do Holdfast, e eles achavam muito injusto isso. Então é por isso que a família dele, né, o pai dele, se envolveu ali com o Morrow para poder tomar esse poder do Holdfast, mas ao mesmo tempo ele sabia que o Morrow não era a salvação. Então ele teve consciência disso depois que a mãe dele morreu também, mas ele sabia que se o Holdfast ganhasse ou o Morrow ganhasse, não importasse quem ganhasse ali a guerra, ia continuar a mesma coisa, ia continuar o poder centralizado ainda, que não ia fazer diferença nenhuma. Então ele acabou que desistindo da vida, e ele tenta ali naquela luta, né, de poder ajudar ali a Chama Eterna, na esperança de que se o Morrow descobrisse que ele estava ajudando a Chama Eterna, o Morrow mataria ele, e se caso a Chama Eterna resolvesse ali perceber que ele não era confiável ou não prestava mais ali para o serviço, eles também matariam. Então era ali uma missão suicida que ele estava fazendo, e a esperança dele realmente era morrer por isso, porque ele não acreditava que ganhando, quem ganhasse ou quem perdesse, né, fazia diferença nenhuma, e ele estaria ferrado do mesmo jeito. Enquanto a Helena, ela tinha fé ao seu lado, ela acreditava muito, e aí ela queria muito ajudar a Chama Eterna, ela queria muito fazer pela Chama Eterna, tanto que teve um momento ali que ela perdeu o poder dela, né, de exaustão, de tanto que ela usou. E o Fëanor fala isso pra ela, que ela tá se doando muito, ela tá fazendo muito pela Chama Eterna, e no momento que a Chama Eterna não achasse que ela fosse mais útil, ela seria descartada como se fosse nada. E a gente sabe que isso é verdade, mas mesmo assim, ela fez um voto, ela acreditou, e ela acreditava que tudo que ela fazia era por Luke, e ela vivia falando sobre isso. E aí, como é que a gente entra na resposta a esse livro aqui? Bom, esse livro aqui, ele fala muito sobre essa questão de como as pessoas, elas acabam envolvidas em alguns tipos de cultos
por acreditar em alguma narrativa. Então a gente vê, eu vi muito a narrativa, né, das pessoas aqui, por exemplo, a Ilva, quando ela manipulava a Helena, para ela poder fazer, por exemplo, aceitar ser do Fernon, né, que ela seria ali entregue ao Fernon, seja durante a guerra, até depois da guerra, ela precisava, teria que se doar, ela teria que fazer isso, e aí eu vou falar isso, você tem que fazer pelo Luke, então você precisa proteger o Luke, tudo que a gente tá fazendo aqui é por ele, então ela utiliza ali, utilizou daquele amor que ela tinha por o Luke, aquela confiança que ela tinha pelo Luke, para poder manipular a Helena a fazer algo que ela não queria. Então a gente vê essa dualidade ali da Helena, né, que é aquele momento em que ela começa a questionar se o que ela tá fazendo é certo ou não, porque ela fez um juramento de que ela não... ela viveria ali no celibato, né, ela não se entregaria nunca a ninguém, ela nunca se casaria nem nada, para poder seguir a carreira, e então ela foi obrigada a fazer algo que ela não se sentia confortável, então a gente vê a todo momento, até a primeira vez ali deles, né, do Kenan e da Helena, até o primeiro beijo que eles tiveram, enquanto a Helena tá beijando o Ferron, ela queria beijar o Ferron, então ela já tava ali gostando dele, mas ao mesmo tempo, ela começou a pensar na cabeça dela ali, o que eu tô fazendo é uma coisa que não é boa, eu tô indo contra o meu juramento, eu tô indo contra os meus votos, eu tô indo contra aquilo que eu acredito, e para ajudar a chama eterna, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer isso porque eu tô indo contra os meus princípios, sabe? Então ela começou com aquele pensamento assim, de vou e não vou, faço ou não faço, porque ela estava muito ainda envolvida com o que poderia acontecer com ela caso ela fizesse, ela fosse contra aquilo. E aí aqui nesse livro a gente tem muito isso, né, não só dentro da religião, aqui também fala da religião, uma delas aqui que ela estava falando, ela fala aqui de uma das religiões pop, assim, que é a Scientologia, né, que é uma religião ali que é muito conhecida no meio de Hollywood, né, de atores que trabalham nessa religião, enfim, que vão para essa religião, e eles prometem muitas coisas, e ela traz aqui que muitas pessoas perderam dinheiro, se mataram por conta de perder, né, o dinheiro deles, e aí eles se viram num momento em que eles não... eles estavam sem nada, estavam falidos, e o pessoal da religião fala que que essas pessoas eram fracas, que elas tinham se perdido na causa, então fala toda sobre a manipulação em que eles não podem falar com a mídia, não acreditar no que a mídia fala, então não só aqui falando sobre religião, mas o ponto que eu vi que tem isso em tudo foi bem no começo do livro, quando ela fala de um relato de uma pessoa que fazia parte de um grupo de CrossFit, e aí ela começou a falar que as pessoas, elas se relacionavam somente com as pessoas ali do meio do CrossFit, tanto que ela terminou com o namorado dela, que não fazia parte desse grupo, e começou a namorar um dos professores lá de CrossFit, e ela disse que se caso eles não pudessem comparecer às aulas, então se por algum motivo, se eles fossem viajar, por exemplo, eles tinham que avisar, porque se eles simplesmente faltassem, quando eles voltavam, eles eram humilhados pelas pessoas ali que faziam parte daquele grupo para poder... para fazer aquela humilhação para que eles não faltassem mais, sabe? Então, era tipo era uma manipulação que eles faziam para as pessoas continuar ali e sempre estar em volta desse movimento, para que eles não saíssem desse movimento e continuassem ali dentro. E aí, mesmo que era uma coisa que fazia mal, uma coisa tóxica, as pessoas continuam e vão fazendo e vão tentando trazer mais pessoas, porque elas acreditam também que aquilo está sendo benéfico de alguma forma. Então, se ela conseguir melhorar pelo menos uma coisa, já é o suficiente para que elas continuem naquele ambiente, mesmo que aquilo esteja machucando elas de alguma forma. Então, quem está imerso ali naquela seita, né, naqueles cultos ali, não percebe o quão prejudicial aquilo pode estar sendo para elas,
porque em algum momento aquilo foi bom. E é a mesma coisa que eu vi aqui na Helena, e eu fiz esse link, assim, depois que acabou o livro, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a Helena nunca percebeu, né? Nunca percebeu, não, ela demorou a perceber, né? O Kaine falava muito para ela que ela deveria se valorizar mais, que ela fazia muita coisa, que ela era incrível, e ao mesmo tempo ela não se via assim, porque as pessoas ao redor dela, as pessoas que ela acreditava, as pessoas que ela amava, não a valorizavam tanto. E tem uma frase que eu salvei, que a Helena fala pro Kaine, ela tá falando referente ao cabelo dela. Então foi no primeiro beijo que eles tiveram, ela começa a beijar ele, né, como eu falei, e aí ela começa a ter todos aqueles pensamentos de se ela devia ou não tá fazendo aquilo, se ela podia ou não tá fazendo aquilo, e aí ela para de beijar ele, meio que fica meio brava ali, e aí ele pergunta pra ela, né, por que que ela beijou ele, já que ela não queria, enfim, e aí ela fala a seguinte frase pra ele: você me fez sentir que as partes de mim que não são úteis ainda merecem existir, como se eu não me resumisse apenas às coisas que eu posso fazer. Então essa frase, ela tava falando referente ao cabelo, né, porque ele pede pra ela soltar o cabelo, porque ele acha o cabelo dela muito bonito, e ela vivia com o cabelo preso em tranças, porque uma que ela era curandeira, e aí ela não podia ficar mexendo muito no cabelo ali, e também porque ela sentia um pouco esse preconceito das pessoas, né, referente ao cabelo dela. Tanto que depois dessa fala, né, ela volta lá pro quartel-general, e o Soren, que é amigo dela, fala: nossa, o seu cabelo tá diferente. Aí ela fala: é porque eu soltei, né? Ele falou assim: eu prefiro você com cabelo com tranças. Então ele não acha o cabelo dela bonito. E aí a Helena, naquele momento, ela sente que ela só é valorizada dentro da chama eterna pelas coisas que ela consegue fazer, pela utilidade dela dentro do grupo. O dia que ela parar de ser útil no grupo, ela não vai ser mais participante daquele grupo. Então aqui que ela começa a ter esses pensamentos de talvez eu não seja tão importante para esse grupo assim. E é por isso que eu entendo também bastante o final do livro, quando ela escolhe o Kaine, em vez de voltar e falar todas as coisas boas que ela fez ali pela chama eterna, justamente porque ela percebeu isso, de que a chama eterna nunca deu muito valor para ela, e a única pessoa que estava com ela, que compreendeu ela, que cuidou dela esse tempo todo, foi o Kaine. E aí ela precisaria fazer uma escolha entre o Kaine e entre a chama eterna e a história, e ela preferiu ficar com o Kaine porque ela, naquele momento, acho que ela entendeu que foi a única pessoa que fez de tudo por ela, que cuidou dela desde o início, e que foi o único que acreditou nela e fez ela se sentir bem, fez ela se sentir valorizada, coisa que a chama eterna nunca teve coragem de fazer. Então, eu quero saber de vocês, se vocês já tiveram, né, já tiveram esse pensamento, em algum momento vocês viram tudo isso aqui que eu falei quando vocês estavam lendo o livro, ou se vocês pensaram nisso agora. E eu quero trazer essa discussão mesmo a respeito desse tema, porque eu acho que esse livro, ele foi muito mais do que só uma romantasia, né? O ambiente dele, todo o ambiente ali que ele traz, é muito rico, e tem muita coisa que a gente pode discutir ali, além do romance entre eles. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, e muito obrigada por ter assistido até aqui.